Deus sim, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente do horário que você vai estar recebendo agora. Esse é nosso tempo de devocional, né? Nós estamos rompendo com 226 dias em propósito. Não se esqueça que a nossa meta são 365 dias, ou seja, rompendo o ano de 2021, fazendo a leitura total da Bíblia, tá bom? Então nós estamos no livro do profeta Jeremias, estamos quase finalizando, né? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 26 a 29, vou te contar, claro, de maneira bem resumida, tudo aquilo que está acontecendo aqui com o profeta Jeremias, né? O que é que ele está falando àquele povo, queridos? Qual é a ocasião? O que está acontecendo aqui? Deixa eu arrumar esse cabelo porque você merece o melhor, né? Então, queridos, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Então, claro, eu te encorajo a permanecer comigo aí. Antes de mais nada, quero fazer uma breve oração pela sua vida. E claro, né? Mais uma vez, deixar aquela palavra de encorajamento para você, para que você persevere nesse propósito, tá? Se de repente você ainda não começou, todos os vídeos estão salvos, tanto no Instagram, no Facebook, quanto no YouTube. Você pode vir acompanhando todos os livros, pegar um livro específico. Cada dia, queridos, nós estamos rompendo aí de 3 a 4 capítulos, depende mesmo do nosso cronograma. Se você não sabe desse cronograma, não tem esse cronograma, ele também está disponível nas nossas redes sociais. Você pode pegar, né? E você vai perceber que cada dia, por exemplo, para os dias específicos, né? Cada dia tem ali a quantidade de capítulos que você vai precisar ler, como o de hoje, por exemplo, né? Tá lá especificado, então, Jeremias 26 a 29, combinado? Então deixa eu fazer uma breve oração pela sua vida. Que bom que você tá aí, que bom que você escolheu a melhor parte, quer conhecer um pouco mais do Senhor, e eu tenho certeza que conhecendo mais a verdade de Deus, a verdade revelada da palavra de Deus, não vai ter como a sua vida continuar sendo a mesma, né? Ele diz que na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira e de todo engano. E sem dúvida, não há nada pior nessa vida do que nós sermos enganados, não é verdade? Nós, por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento, nós sofremos danos irreparáveis. Então, em nome de Jesus, hoje a sua verdade, a verdade da sua vida começa a ser mudada, porque verdade, conhecimento, revelação da palavra eterna está chegando para você. E eu tenho certeza que tudo vai melhorar para você, não só no ano de 2021, como nos anos vindouros aí, nos anos que estão por vir, tá certo? Então você que pode, fecha os seus olhos e vamos orar agora em nome de Jesus, tá bom, Pai? Nós te agradecemos por mais um tempo de devocional. Obrigada porque o teu Santo Espírito nos despertou hoje, Pai, para escolhermos a melhor parte. E nós queremos, Senhor, estar com os nossos ouvidos, Pai, atentos ao teu chamado. Nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos, Pai, à tua voz. Senhor, então fala conosco nessa manhã, durante esse dia, Pai, durante esse mês, durante esse ano, fica à vontade para falar conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Pai, abra o nosso entendimento para que possamos receber de Ti toda a instrução necessária para sermos melhores, para avançarmos, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, Pai, em todas as coisas quanto nós formos fazer. Nos conduza, Espírito Santo, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Somos dependentes do Senhor. Oramos, Pai, e te pedimos, guarda-nos, Pai, esconda-nos em Ti, livra-nos de todo mal. É a oração, Pai, que fazemos ao Senhor agora. Alcança, Pai, cada um da nossa família, dos nossos parentes, ó Deus, livramentos alcançando a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Pai, sabedoria e discernimento em nós, para que possamos absolver e receber a Tua palavra, Pai, de maneira poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Que bom, queridos. Olha só, recebe aí, tá? É pela fé. Tudo é pela fé. Nós não vivemos pelo que estamos vendo. Muitas vezes as circunstâncias à nossa volta é totalmente contrária àquela promessa que Deus disse. Mas nós, queridos, devemos nos apegar ao que Deus está dizendo. E hoje, inclusive, no nosso devocional, nós vamos ter prova disso, tá? Profeta Jeremias aqui falando para o povo. Nós vamos começar aqui do capítulo 26. Escute o que está acontecendo aqui no capítulo 26. Entenda, mais uma vez o Senhor usando Jeremias para falar ao povo para que eles mudassem os seus maus caminhos aqui, né? Nós vamos perceber isso. Ó, lá no versículo 3, ele está dizendo assim, ó:
Diga-lhes tudo o que eu ordenar, não deixe de falar uma palavra sequer. Quem sabe eles vão escutar você, Jeremias, e vão abandonar os seus maus caminhos. E ali Jeremias chega para eles e fala mais uma vez, olha, se vocês obedecerem à lei do Senhor, a lei que o Senhor deu, e dê a devida importância, né? Vocês não serão destruídos. O Senhor dizendo através do profeta Jeremias, né? Obedeçam, siga tudo conforme o que o Senhor está dizendo. Então, queridos, quando o profeta chega para o povo e diz o que eles precisam fazer, a expectativa é que o povo obedeça. E muitas vezes o povo perece, o povo sofre, literalmente por falta de conhecimento, porque realmente não cumpre, né, aquilo que Deus está falando nas escrituras e o povo começa a sofrer. Nessa ocasião, deixa eu te contar, Jeremias chega e fala isso para o povo. E você acha que o povo simplesmente recebe o que Jeremias está dizendo? Não. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer, queridos, que o povo começou a cercar Jeremias e falavam o seguinte, você vai morrer por causa disso. Nós vamos acabar com você, Jeremias. E aí ele diz o seguinte, com que direito você está aí afirmando, dizendo que é o Senhor quem está dizendo, né, que o templo vai ser destruído, igual foi o santuário de Siló. Queridos, e nessa ocasião aqui, eles começavam a se perguntar, né, de maneira agitada ali nessa ocasião, acerca dessa situação. Mas escute, Jeremias, é o que eu estou dizendo para você, Jeremias estava cercado por uma multidão furiosa, por uma multidão que não recebeu aquilo que Jeremias estava entregando para eles. Porque olha só, já nesse tempo, você vai perceber nos nossos próximos capítulos aqui, o povo queria ouvir, queridos, profecias que lhe agradassem. O povo queria ouvir profecias que lhe agradassem o coração, não aquilo que Deus estava realmente dizendo. E aí, infelizmente, queridos, quando Jeremias chegava para falar a verdade, o povo rejeitava aquilo que Jeremias estava falando, né? Foi bem o que aconteceu aqui. Então, continuando ainda no capítulo 26, nós vamos perceber, queridos, que os sacerdotes e os profetas continuaram acusando Jeremias, né, dizendo que ele deveria ser condenado à morte, que ele era um traidor, né? E aí, queridos, resumindo para você já o capítulo 26, Jeremias falou aos líderes também, falou o seguinte, ó, o Senhor me mandou profetizar contra esse templo e contra essa cidade. Ele mesmo me disse cada palavra que vocês estão ouvindo. Queridos, e nessa ocasião, mais uma vez, Jeremias falou para eles, olha, vocês precisam deixar os seus maus caminhos, vocês precisam obedecer ao Senhor, né? Mais uma vez ele está dizendo, se arrependam, porque assim o castigo não virá contra vocês. Aí Jeremias disse mais, se vocês me matarem, vocês vão derramar sangue inocente, e a culpa vai cair sobre vocês, né? Foi o próprio Senhor que me mandou dizer estas coisas para vocês. E, queridos, mais uma vez, para a gente finalizar o capítulo 26, o povo insistia, tá? Insistia em condenar Jeremias à morte. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu ainda aqui no capítulo 26, para você entender que acabou repercutindo aqui. Então, realmente, claro, eles chegaram a essa conclusão de que não podiam matar Jeremias, né? Porque se eles fizessem isso, iriam recair sobre eles uma grande desgraça. Aí, olha uma curiosidade, eu digo curiosidade porque no estudo, queridos, eu procurei acerca de Urias, tá? Urias também foi um outro profeta nessa mesma época que ele era filho de Semaías, né? Ele também profetizou em nome do Senhor. Agora, olha só, ele profetizou com a mesma ideia de Jeremias. E sabe o que aconteceu com Urias, queridos? Ele foi perseguido, ele ainda fugiu, né? O rei mandou buscá-lo e matou Urias, né? Pelo que ele estava dizendo. E Urias tinha o mesmo entendimento, né, que Jeremias, mas Urias morreu. Ele realmente não teve a proteção, vamos pensar assim, na proteção e o cuidado que Jeremias teve aqui nessa ocasião. E aí, infelizmente, ele acabou morrendo. Diz a palavra aqui que ele foi morto realmente, né? E infelizmente, e morto assim, tá? A palavra que vai nos dizer que ele foi morto e ainda jogado numa cova como uma pessoa qualquer. Foi assim que acabou a vida de Urias, tá? Então vamos pro capítulo 27. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. No capítulo 27, olha o que aconteceu, curiosidade também no capítulo 27. Aqui está dizendo que chegou mais uma vez a palavra do Senhor para o profeta Jeremias. Prima, bom dia, um beijo para você, viu? Olha só, aqui está dizendo então que chegou uma profecia para Jeremias e a ordem foi o seguinte, Jeremias, você vai fazer uma canga
aqueles jugos igual boi, né? Quando você vai unir o boi para poder trazer pesos, né? Você vai colocar uma canga e você vai amarrar essa canga. Depois você vai mandar uma mensagem a todos os embaixadores do rei. Aí aqui ele disse qual eram esses embaixadores, tá? Era Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Ele falou o seguinte: você vai preparar essa mensagem, né? E vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor. Eu criei a terra, os homens, os animais, com meu grande poder e com meu braço estendido. Aí o que ele estava querendo aqui que Jeremias passassem para esses reis? Veja bem, aqui nessa ocasião, queridos, o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia. Você lembra desse episódio? E nessa ocasião aqui, foi Deus, escute, foi Deus quem havia autorizado realmente, né? Nessa ocasião, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levar todo esse povo cativo. Foi Deus quem autorizou por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo. E aí, nessa ocasião, queridos, o Senhor então enviou o profeta, né, para falar a todos esses reis aqui, que eles deveriam realmente se renderem, eles deveriam ir, porque aqueles, queridos, que fossem levados cativo com Nabucodonosor, eles viveriam. Olha que curiosidade. Porque as pessoas às vezes mencionam, né, essa situação do povo cativo, ficaram 70 anos presos ali, mas eles realmente não se dão conta de que foi autorizado pelo Senhor. Aqui no capítulo 27 nós temos essa concretização disso que eu estou falando para você. Então aqui o profeta está dizendo para o povo: vocês devem ir. Vocês devem, inclusive, tá? Obedecer, porque esse é o meu plano. Todos os animais, tudo que forem de vocês, devem ir com ele, porque eu estou nessa situação, tá? E ele tá dizendo: se vocês forem, vocês viverão. Agora, quem não for, vai ser destruído completamente. Então, aqui no capítulo 27, nós vemos isso, tá bom? Mais uma vez, o profeta falando isso e dizendo mais: olha, não deem ouvidos aos falsos profetas, porque tem muitos aí. Olha o que ele está dizendo: não confie neles, tá? Porque eles estão dizendo aí que estão falando em meu nome, mas eu não autorizei eles falarem nada disso. Olha que situação. Ele está dizendo: eu não autorizei, não fui eu quem os enviei. Mais uma vez o Senhor lembrando aqui o povo, porque estava havendo já nesse tempo, queridos, muitos falsos profetas que estavam dizendo ao povo o que eles queriam ouvir. Mas a verdade é que o único aqui, né, foi Urias e Jeremias, que realmente estava ali entregando uma mensagem verdadeira de Deus para que o povo fizesse o que era correto. Vamos continuar. No capítulo, então, só para finalizar, o capítulo 27, para a gente ir para o 28. No 27, então, também nós vamos perceber o Senhor falando acerca até mesmo dos próprios tesouros do templo, queridos. O templo que foi construído em cada detalhe, tudo para ser, para que o Senhor, para que a presença do Senhor ali fosse adorada, né? Lembra dos sacrifícios que eram para ser queimados, ofertados ali. Então, esse templo, até o templo foi destruído. Todas as coisas que haviam no templo, as colunas, as bacias, os tanques, tudo, queridos, estava sendo levado para a Babilônia. Tudo isso, todas as preciosidades, porque cada peça foi feita era de bronze, era de prata, lembra disso? Então, todas essas peças estavam sendo levadas. E aqui no capítulo 27, nós também vemos o Senhor fazendo menção que tudo isso será levado. Mas o Senhor está dizendo: mas ficará lá até um certo tempo, porque então eu trarei de volta e o devolverei a este lugar. Então, entenda. Havia uma ordem sim do Senhor, mas tinha tempo, tá, queridos? Não ficaria daquela maneira para sempre. Então, no capítulo 28, nós vamos perceber o Senhor, então, aqui nessa ocasião, dizendo o seguinte: escute. Tinha uma pessoa dizendo aqui nessa ocasião, tá, queridos? O nome dele era Ananias. Ele estava dizendo também que ele era um profeta. Olha o capítulo 28, que sério isso. Ele estava dizendo que ele era alguém levantado pelo Senhor, tá? E ali ele vai diante da multidão e diz o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele, o profeta Ananias, dizendo em nome do Senhor: assim diz o Senhor, Deus de Israel Todo-Poderoso: eu arranquei dos seus pescoços a canga da escravidão ao rei da Babilônia.
Lembrando a você que no capítulo anterior, o profeta Jeremias estava com a canga que o Senhor havia mandado ele colocar, tá certo? Então ele está dizendo agora que o Senhor estava arrancando essa canga dele, está? Que daqui 2 anos, olha o que esse profeta falou, que daqui 2 anos ele ia trazer o povo de Jerusalém junto com os objetos sagrados do templo, né? E que ia devolver a terra para o povo. Aí tá dizendo aqui que também iria trazer Jeconias, né? Iriam trazer o rei de Judá. Ele tá dizendo aqui, ele começou a dizer várias coisas. Mas o que eu quero te falar aqui e chamar a tua atenção? Porque aqui Jeremias respondeu a Ananias o seguinte, ó, amém, tomara que as suas palavras se cumpram. Mas, queridos, no versículo 7 ele diz assim, agora ouça bem o que eu vou te dizer. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim, eles falaram contra muitas nações e anunciaram sempre 3 coisas, guerra, anunciaram fome e doença. Por isso, o profeta que anuncia paz precisa esperar a sua profecia se cumprir para que então seja validado. Queridos, quando ele disse isso, a palavra vai dizer que Ananias pegou a canga do pescoço de Jeremias e arrancou. E aí, nessa ocasião, disse ainda para a multidão, assim diz o Senhor promete dentro de 2 anos, vai quebrar a canga da escravidão do povo que está lá na Babilônia, né? E falou mais uma vez ali. E, queridos, nessa ocasião... Desculpa. Nessa ocasião, a palavra vai nos dizer então que Ananias, então, Jeremias sai dali e deixa Ananias lá. Só que aí, queridos, Deus usa agora Jeremias e fala o seguinte, agora você vai lá, Jeremias, em Ananias, e você vai dizer o seguinte para ele. Queridos, só um minutinho. Tô com a garganta aqui querendo tossir. Só um pouquinho. Desculpa, tá? Fala demais, né? A pessoa fica falando muito, aí a garganta fica assim agitada. Vamos concluir aqui o capítulo 28. No capítulo 28, então, Deus manda o profeta Jeremias ir lá até Ananias e chegar nele e fala o seguinte, Ananias, olha só, você foi lá, falou tudo isso aí pro povo, né, acerca dessa canga, só que agora eu tô colocando uma canga de ferro sobre esse povo e vou dizer mais pra você. Eu não enviei você. Você enganou esse povo. Olha que coisa. Eu não enviei você, Ananias. Você enganou esse povo e por causa disso, a sua vida vai ser acabada. Você vai morrer ainda esse ano porque você ensinou esse povo a me desobedecer. E a palavra vai dizer, queridos, que realmente naquele ano, esse profeta que mentiu para o povo acabou morrendo. Olha que situação. Vamos finalizar nosso devocional? Capítulo 29. O que aconteceu então? Lembra que o Senhor tinha mandado o profeta Jeremias escrever cartas para os reis, para que eles se rendessem, realmente fossem, se entregassem ali para Nabucodonosor? Então nós vamos perceber aqui no capítulo 29, isso se cumprindo. Mas uma observação que acontece aqui no 29 também. Tinha um homem aqui, queridos, que ele havia preparado cartas dizendo que ele era aquele sumo sacerdote, ele seria aquele sacerdote que cuidaria do templo do Senhor ali. Olha que situação. E aí, queridos, ele então... Deixa eu pegar o nome dele aqui para falar para você, ó. Peraí. Aqui, ó. Jeremias, ele enviou a carta. Eu quero só pegar a carta aqui que ele está dizendo. Ele disse assim, ó. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Ele está dizendo, construam casas e morem nelas. Primeira observação, só para você entender, antes da gente chegar no nome dessa pessoa. O Senhor mandou Jeremias falar ao povo, lembra disso? Essas cartas que eles deveriam se render ao rei Nabucodonosor aqui. E olha só, não só se render como se fossem escravos, eles deveriam abençoar aquela cidade, queridos, onde eles estavam. Eles deveriam abençoar, eles deveriam se casar, dar os seus filhos em casamentos, eles deveriam cultivar aquela terra, orar por aquela terra. Olha só, no capítulo 29, falando tudo isso, aumentem a população, vivam em paz. Ele está dizendo, porque... Eu não vou deixar que vocês sejam enganados por esses falsos profetas, adivinhos, não deem atenção a eles. Ele está dizendo, não deem atenção a eles, eles vão ficar profetizando mentiras e vão querer ficar falando aí à vontade só do que vocês querem ouvir, então estejam atentos a isso, né? E aí o Senhor dizendo, olha, vocês vão viver na Babilônia. Esse capítulo 29, queridos, é aquele capítulo assim que fala o nosso coração e que vai fechar nosso devocional hoje com chave de ouro, olha só. Ele está dizendo aqui no versículo 10, assim diz o Senhor, vocês vão viver na Babilônia por 70 anos. Lembre-se que antes o outro profeta tinha falado que era 2, lembra Ananias? E ele foi morto, né? Naquele mesmo ano ele acabou morrendo porque era mentira.
esse cativeiro do povo duraria 70 anos, e o Senhor está confirmando aqui. E ele disse, agora depois que isso passar, eu voltarei a lhes dar atenção, cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta para esse lugar, para a terra que realmente é de vocês. Porque eu sou o Senhor que conheço os meus planos sobre vocês. Planos de bem, não planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo de suas vidas, reunirei todos vocês espalhados entre todos os povos do mundo. Eu os trarei de volta à terra de onde os deportei, diz o Senhor. Então, aqui, só para você entender, aqui nós temos duas ocasiões no capítulo 29. E o Senhor falando poderosamente que tudo bem, o povo iria ficar cativo 70 anos, mas que era para eles fazerem daquela terra durante os 70 anos como se fosse a terra deles. Eles iriam orar por aquela terra, iriam se multiplicar, tá bom? Eles teriam que ter filhos ali, iriam dar os seus filhos em casamento, eles teriam que viver ali como se fosse realmente a terra deles. O propósito do Senhor não era levá-los para ali, também para que eles só vivessem no sentido assim, realmente, queridos, de escravidão, né? Num jugo de escravidão. Então o Senhor falou para eles, olha, fica aí, porque eu tô, entre aspas, eu tô no controle dessa situação. E daqui 70 anos levarei vocês de volta, ouvirei as orações de vocês, vocês irão me buscar de todo o coração e eu vou te responder, eu vou responder para vocês, né? Foi isso que o Senhor disse aqui. Aí ele está dizendo agora, ó, para quem me desobedecer, para quem não cumprir essa ordem que eu estou dizendo que devem se render ao rei Nabucodonosor, infelizmente vão passar por guerra, fome, doença, né? Ele está dizendo aqui que serão realmente motivo de vergonha aqueles que não cumprirem o que Deus estava dando como ordenança aqui. E para a gente finalizar, queridos, aqui, a palavra vai nos dizer que tiveram dois homens aqui, o nome deles eram Acabe e Zedequias. Eles, queridos, seriam queimados vivos ali pelo rei da Babilônia, porque eles fizeram coisas horríveis contra o povo de Israel. Eles cometeram adultério com as esposas dos seus companheiros ali, né? E acabaram espalhando muitas mentiras, profetizando falsamente. Então o Senhor está dizendo aqui que tudo isso viriam sobre eles, porque o Senhor conhecia cada ato e cada situação que eles estavam fazendo. Aí, olha só, lembra da carta que eu te falei, que acabou acontecendo? Tá aqui, ó, é Semaías. Semaías, queridos, fez uma carta, mandou essa carta para Jeremias, né? E ali o sacerdote Sofonias procurou Jeremias e leu essa carta. E nessa carta, queridos, ele se levantava, era ele que eu comecei falando. Ele começava falando ali que o Senhor tinha indicado ele para sacerdote, encarregado do templo do Senhor. E mais uma vez, queridos, não era verdade isso. Ele mesmo se nomeou, né? A palavra aqui vai dizer isso. Então, queridos, o Senhor deu a seguinte mensagem a Jeremias aqui. Disse o seguinte: envie uma mensagem agora a todos os exilados da Babilônia. E ele disse o seguinte: assim diz o Senhor a respeito de Semaías. Por quê? Porque Semaías estava mandando essa carta para Jeremias, só para resumir para você, como se Semaías fosse fazer alguma coisa contra Jeremias. Você está entendendo? Como se ele tivesse essa autoridade para fazer algo contra Jeremias. Então Jeremias, né, vai lá e diz algo a respeito de Semaías para o povo. Diz o seguinte: ele profetizou, mas ele não foi escolhido por mim como profeta, diz o Senhor. E aqui ele profetizou é mentira, e vocês acreditaram nele. Por isso, eu vou castigar Semaías e a sua descendência. Nenhum dos seus filhos verá o que vai acontecer de bom no futuro. Queridos, por quê? Porque Semaías levou o povo a se revoltar contra o Senhor. Tudo isso acontecendo hoje aqui no nosso devocional, tá bom? Claro, ainda não acabou, né? Ainda não finalizamos aqui o livro de Jeremias, mas nós estamos rompendo. Muito mais nós temos aí para entregar acerca de Jeremias, não só de Jeremias, como os outros profetas maiores, e vamos rompendo aí até Apocalipse. Então, claro, eu convido você a vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia, tá? Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma e que grandes coisas, queridos, estão por vir na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!